ungido pelo Espírito Santo por Cristo, anda com a Bíblia, certo? Vamos começar a se acostumar, a andar com a Bíblia, não ter vergonha, certo? Não é só crente que anda com Bíblia, não. Então, lá no Evangelho de São João, no capítulo 16, prestem atenção, certo? Já estou para terminar, já estou vendo os pés ali, os pés. Quando eu estava na escola que estava perto da tocar lá, o sino lá da escola, e eu queria que o professor fosse embora, eu começava a fazer assim também. Fazer na sala, quero que o professor ir embora. Eu já conheço essa técnica, viu? Quando tu quiser que o professor vá embora, você começa. O professor já vai se apressando, certo? Eu também estou me apressando já, eu estou terminando. Café. Mas também vamos parar, a gente entendeu o recado. Então, olha só, no Evangelho de São João, Jesus vai falar do Espírito Santo. E ele diz assim: isso foi bem pertinho de Jesus ser crucificado. Versículo 5, capítulo 16 de João. Agora vou para aquele que me enviou, e ninguém de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vos enviarei. Quem é o Paráclito? Quem é o Paráclito que Jesus vai e depois envia? Jesus envia esse Paráclito. Quem é esse Paráclito? Paráclito, quem é? É o Espírito Santo. Paráclito é uma palavra grega que significa advogado. Então, o Espírito Santo é o nosso advogado junto a Deus. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvi, e anunciar-vos as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse: há de receber do que é meu e vos anunciará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o Espírito Santo, na liturgia, é Ele quem faz memória, quem recorda as palavras de Cristo e as ações de Cristo. Jesus diz assim em outra parte: Ele é quem vai fazer com que vocês lembrem do que eu falei. Então, quem faz a gente lembrar do que Cristo diz, do Evangelho, das palavras? Quando alguém diz: olha, não, acontece alguma coisa, a gente diz: não, mas na Bíblia está escrito assim, tal, tal, tal. Quem faz isso, quem faz com que a gente lembre, é o Espírito Santo. E mais do que isso, quem nos convence. Porque tem muita gente que conhece a Bíblia, né? Mas não concorda com muita coisa que está lá. Então, quem convence também é o Espírito Santo. Quem nos revela a verdade é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo prepara a igreja para encontrar o seu Senhor. Recorda e manifesta Cristo à fé da Assembleia. Torna presente e atualiza o mistério de Cristo por seu poder transformador. E finalmente, como Espírito de comunhão, une a igreja à vida e à missão de Cristo. Então, quando o padre ele faz a invocação do Espírito, ele diz assim: o Pai, enviai o vosso Espírito e transformai este pão e este vinho no corpo e no sangue de vosso Filho Jesus Cristo. Então, o Padre pede, mas quem transforma não é o Padre.
É o Espírito Santo, pelo seu poder transformador. Então veja que a missa é uma oração ao Pai, mas os três têm uma ação na missa. Cristo, ele é o sacerdote e a oferta, e o Espírito Santo é quem transforma aquele pãozinho branco que a gente vê lá de longe, né? E um pouquinho de vinho em corpo e sangue de Cristo. É o Espírito Santo. Mais um motivo para a gente ter todo um respeito na hora da missa. Às vezes nessa hora, né, que todo mundo se ajoelha, tem gente que fica para lá e para cá com altos papos e falando cada abrobinha, né? Tem gente que fica falando da novela da noite anterior, né? De Luciana e Miguel, o primeiro beijo de Luciana e Miguel. Eita! Mesmo na hora que Cristo está sendo ali entregue ao Pai, a gente falando de Luciana e Miguel, né? Deixa para depois da missa, a gente conversa sobre isso, sobre essas coisas, né? Tá certo? Então é um ato sagrado. É o céu. A gente ali na missa a gente está participando da liturgia do céu. O céu se abre naquela hora. O céu se abre, a gente fica conversando. Altos papos, altas conversas, as fofoquinhas, né? Então a gente precisa desse respeito, sabe? Eu sei que para jovem não é fácil. Não é fácil, eu sei. Mas vai ser a atitude de amor que vocês terão para Deus. Ó, Senhor, oferece, eu quero demonstrar o meu amor por ti, assim, fazendo silêncio, te respeitando. É assim que a gente demonstra o nosso amor por Deus. Entenderam? Então na missa, o que Jesus fez lá no Calvário, se entregando ao Pai, se oferecendo ao Pai como vítima, aquela atitude é atualizada, o mistério é atualizado na missa. Não é que Cristo seja crucificado de novo, mas é como se nós fôssemos transportados para aquele momento ali. Percebe a grandiosidade da missa? Por isso que ela se diz que a missa é a ápice e fonte da vida cristã. É o momento mais importante da nossa vida de cristão e é também a fonte. É a partir da missa que a gente sai para evangelizar, que a gente tem uma vida santa, uma vida de harmonia com o irmão, de perdão. Né? Tudo começa na missa e se volta para a missa. Então, muito cuidado na missa, certo? Como é que a gente celebra? Então, na missa e nos sacramentos, na missa e nos sacramentos, a gente se utiliza de símbolos e sinais. Tem a vela, tem o ofertório, tem as vestes, tudo isso é símbolo e sinal para se celebrar, né? As palavras e ações, a liturgia da palavra, né? Tem as leituras, tem a proclamação do Evangelho, tem a oração da Assembleia, tudo isso é meio para se celebrar a missa. E nos sacramentos? Quais são os símbolos e sinais dos sacramentos? Por exemplo, do Crisma. Quais são os símbolos e sinais do Crisma? Zé, JB, Eduardo. Os símbolos e sinais do Crisma, os sinais visíveis assim que são usados no Crisma. O óleo, a vela. O óleo, a vela. São os símbolos e sinais para se celebrar o sacramento do Crisma. No batismo também tem a vela, tem a água. E assim por diante. Cada sacramento e na missa tem os símbolos e sinais. O canto, a música. Estou sabendo que o pessoal daqui vai cantar, né? Não é? Não é? Vai cantar sábado, né? Pronto, tá vendo? Então a gente também se utiliza de cantos e músicas, hinos, tudo isso. Então desde já nós já acolhemos vocês, certo? Sejam bem-vindos às celebrações aqui na paróquia, que for cantar na missa, certo? A gente se utiliza de tudo isso. E também as imagens. Eu passava por aqui sábado de tarde e Pedrinho estava falando de imagem, não foi? Eu vi uma pessoa fazendo uma pergunta a Pedrinho, e Pedrinho explicando bem direitinho, né? Dando uma explicação bem massa a respeito de imagens. Então a gente também se utiliza de imagens. A gente vai na igreja, aí tem as imagens do Sagrado Coração de Jesus, do Perpétuo Socorro e outras imagens também. Então tudo isso é símbolo e sinal.